O retrato continha o segredo de sua vida e contava sua história. Ensinara-lhe a amar a sua própria beleza. Será que lhe ensinaria a odiar a própria alma? E aí, pessoal, eu sou a Lívia, não do Cabeceira. E aí, pessoal, eu sou a Lívia 2 do Cabeceira e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o meu livro preferido desse ano, que foi muito fácil pra mim escolher, inclusive, porque acho que tá entre os meus top 3 livros da vida, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro foi o primeiro contato que eu tive com o autor e eu posso dizer com certeza que eu fiquei simplesmente fascinada. Poucos livros, na verdade, me deixam tão reflexiva e, na verdade, isso é um pouco esquisito porque a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o objetivo máximo de Oscar Wilde com esse livro era não causar uma reflexão. Então, enfim, talvez seja um pouco estranho eu falar isso, mas esse livro me deixou, de fato, muito reflexiva. Foi um livro que eu demorei, inclusive, muito tempo pra ler, tamanha profundidade ele carrega, e, na verdade, esse foi um dos principais motivos pelos quais eu amei tanto esse livro e eu escolhi ele pra estar nesse vídeo de resenha do meu livro preferido do ano. Eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a história do Retrato de Dorian Gray, mas, na verdade, a história é meio que um panorama, né, pra tudo aquilo que eu tenho pra falar em relação a esse livro, que é, como eu falei, de uma profundidade imensa. A trama do livro, na verdade, é muito simples e é uma... não sei como é que chama isso. Um negócio que tá incutido na mentalidade das pessoas, sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? A trama desse livro, na verdade, é muito simples. Ela trata da história de um moço chamado Dorian Gray, que era o ápice da beleza e da formosura que qualquer ser humano poderia alcançar. Então, na verdade, eles meio que, inclusive, olham pro Dorian como se ele fosse quase como um deus, uma beleza intocável, perfeita, que eles nunca tinham conhecido antes. Os outros dois personagens muito importantes para essa história são o Lord Henry, que é quem vai ser responsável por todo o processo de degradação do Dorian Gray, e o Basil Hallward, que é um pintor, e a gente já chega nele. A trama do livro toda é baseada no fato da beleza do Dorian Gray. O livro começa com um diálogo entre o Basil e o Lord Henry, onde eles estão filosofando ali sobre a vida. E o livro é bastante filosófico, então pra você que gosta de um livro que vai muito direto ao ponto, definitivamente esse não é o livro ideal. Mas eu me forçaria um pouquinho a ler mesmo assim, porque eu, por exemplo, normalmente prefiro uma escrita mais prática, mas esse livro me despertou para um universo completamente diferente daquele da escrita muito direto ao ponto. Ele é bastante descritivo, ele é bastante filosófico, então assim, ele é um livro caracterizado normalmente como horror, mas é um romance um pouco filosófico também. Bom, o Dorian, como eu falei, é o ápice da beleza. E ele conhece o Basil em um evento, em alguma festa que estava tendo, e o Basil se apaixona pelo Dorian Gray. Entre aspas, mas não tanto entre aspas assim, porque a gente vai ver mais pra frente que esse livro tem todo um background bem polêmico por trás. Mas a gente já chega nisso também. O Basil, na verdade, ele se apaixona pela estética do Dorian Gray. Então ele fica fascinado por aquilo que ele vê. E a partir daí ele começa a retratar o Dorian, né? Então ele faz um retrato, uma pintura dele, que é aonde tá toda a história do livro, tá por volta desse retrato, que vai ficar pronto ali do começo pro meio do livro, né? E ele tá fazendo esse retrato, e o Basil é muito amigo do Lord Henry, que é o outro personagem que eu já apresentei pra vocês, e num determinado dia, enquanto o Basil está fazendo esse retrato do Dorian, chega na casa o Lord Henry. O Lord Henry é uma personalidade atípica, então ele é a definição de amoralidade, né? Pro Lord Henry não existia nem bem, nem mal, pra ele tava tudo valendo, desde que fosse pra você viver de acordo com as suas sensações e alcançar a plenitude da sua vida, que não é o amor ao próximo, não é servir as pessoas, não, é se satisfazer nos seus próprios prazeres. Então, esse é o ideal absoluto do Lord Henry, é que você se satisfaça pelas suas sensações nos seus prazeres.
E o Dorian, na verdade, ele era um mocinho muito inocente, né? Então, ele era uma pessoa extremamente bela, mas que não tinha a menor consciência da sua beleza. E quem faz esse papel de mostrar isso pra ele é justamente o Lord Henry, em um dos primeiros capítulos do livro, em que o Basil estava retratando o Dorian. O Lord Henry começa a soltar um discurso bizarro sobre o poder que tem a beleza e o poder que tem a juventude e como tudo que nós fazemos no mundo deveria ser em função dos nossos prazeres e que a gente não se arrependesse daquilo que na verdade o único arrependimento que a gente deveria ter é pelas coisas que a gente deixou de fazer por medo ou por algum tipo de critério ou moral. E nesse momento, o Dorian passa a ter consciência do potencial que a beleza dele poderia ter e causar no mundo. E o Dorian, quando vê o retrato pronto, ele passa a adorar a própria beleza. E isso deve talvez estar lembrando vocês de um mito muito conhecido, que é o mito do Narciso, né? O Narciso era um jovem perfeito que não tinha consciência da sua perfeição. E quando ele vê o seu reflexo na água num determinado dia, ele se apaixona pela própria imagem e isso causa a devastação da vida dele. Literalmente, a morte dele. E é mais ou menos nisso que é baseado, inclusive, o retrato de Dorian Gray, juntamente com um outro mito, que é justamente o que nós vamos falar agora, que é o mito de Fausto, que vocês também já devem ter ouvido falar, que foi eternizado aí por Goethe. Não faço a mínima ideia se eu falei esse nome certo, mas num livro chamado Fausto, né? Mas é uma história bem conhecida, assim, tá como o panorama de diversas outras histórias, é uma lenda, né? Fausto, na verdade, é a história de um doutor que vendeu a própria alma a uma força sobrenatural, que não é explicitada em nenhum momento, mas, né, a lenda urbana diz que a força sobrenatural seria o próprio capeta, né? Então o Fausto vende a alma dele pro capeta em torno de poder, de juventude, de beleza, de força, e é também um dos mitos que inspirou aqui o Oscar Wilde para fazer esse retrato. E nesse momento que o Dorian Gray olha aquele retrato pronto, ele se apaixona pela própria imagem, ele se apaixona pela própria beleza, ele faz um pedido. E a gente vai ver o terror que vai ser esse pedido, esse momento em que ele faz, que ele expressa esse desejo, porque é onde começa toda a degradação desse livro. Então, vou ler aqui esse pedacinho em que ele fala isso. Como é triste que eu tenha de envelhecer, ficar horrível e pavoroso. Mas este retrato continuará sempre jovem. Ele jamais envelhecerá deste dia em particular. Se fosse justamente o contrário, se eu fosse eternamente jovem e só o retrato envelhecesse. Por isso eu daria tudo. Sim, não há nada no mundo que eu não daria. Eu entregaria a minha alma por isso. Bom, como eu falei, é a clara inspiração do mito de Fausto, né? Então, ele expressa esse desejo de que ele faria tudo, literalmente tudo, para que a alma dele pudesse ser passada para o quadro e com isso o quadro apenas envelhecesse e ele pudesse conservar a sua beleza e a sua juventude para sempre. Tristemente, esse pedido é atendido. Lívia, por quem? O que acontece? Gente, não acontece nada. Esse desejo simplesmente é atendido. Então o livro é um pouco fantasioso nesse sentido, né? Inclusive, por algum tempo eu pensei que ele se encaixaria numa categoria de realismo fantástico, mas não, né? Porque o realismo fantástico, na verdade, ele não causa um estranhamento e isso claramente causa um estranhamento. O livro todo é justamente baseado na bizarrice do desejo dele ter sido atendido, então do quadro passar a envelhecer e ele ficar eternamente jovem. E na verdade não é só que o quadro passa a envelhecer, é que como a alma dele foi jogada para aquele quadro, então absolutamente tudo aquilo que ele cometia na vida dele, as farras, os pecados, que depois a gente vai ver o nível da degradação em que ele chega, mas tudo aquilo é passado pro quadro. Então o quadro vai se deteriorando de forma muito rápida e ele permanece intacto. Então ele não sente culpa das coisas que ele faz, ele não sente que ele tá errando, ele simplesmente passa a viver de acordo com aquele discurso que a gente viu lá no começo do Lord Henry sobre viver pelas sensações, sobre fazer tudo aquilo que você quer e que o único arrependimento que você deve ter é pelas coisas que você deixou de fazer. Então, essa degradação do Dorian vai sendo contada durante todo o livro, porque como eu falei, isso acontece do começo pro meio do livro. E durante todo esse percurso, durante todo o livro, o Dorian vai se tornando cada vez mais, se a gente for olhar com um olhar que a gente normalmente tem, que é o olhar da moral, ele vai se tornando cada vez mais imoral. Mas pra ele não.
Pra ele não tava fazendo nada de errado, ele tava simplesmente atingindo a plenitude da vida dele. Então ele vive de forma amoral. Esse livro tem vários acontecimentos extremamente trágicos que eu obviamente não vou contar, porque eu quero muito que vocês leiam, mas assim, não é só no final do livro, não é só o final do livro que é muito trágico. Todo o livro inteiro é muito trágico, é uma leitura muito pesada, muito profunda, então assim, você não consegue, definitivamente não vai conseguir ler esse livro de uma vez, muito rápido. Eu demorei alguns meses pra vocês terem uma ideia pra ler esse livro, não por ele ser difícil nem nada, a linguagem inclusive é muito tranquila, mas porque ele é muito profundo. Então, várias vezes você vai ter que parar um pouco pra você absorver aquilo que você tá lendo. Tem um capítulo, inclusive, que é muito comentado, que é o capítulo 11, que é um capítulo que, quando você chega nele, você pensa, gente, por que que o Oscar Wilde, com toda a genialidade dele, colocou um capítulo tão esquisito aqui? Que é um capítulo extremamente enfadonho. Então ele começa a relatar todas as coisas que o Dorian começou a fazer, as coisas que ele começou a aprender, que ele começou a comprar, que ele começou a colecionar, e vai descrevendo literalmente cada uma dessas coisas. Mas conforme você vai caminhando por esse capítulo, você vai entendendo o propósito do Oscar Wilde, que na verdade é descrever quão ciclicamente inútil foi se tornando a vida do Dorian, né? Então, assim, você vai lendo aquelas coisas, você vai falando, gente, quanta futilidade, pra que é isso? E mais uma coisa, e mais uma coisa. E o capítulo inteiro é um capítulo bem longo, inclusive, só descrevendo essas coisas, mas é justamente pra mostrar o quão fútil foi se tornando cada vez mais a vida do Dorian, quando ele passou a viver simplesmente pelos prazeres. E, bom, a trama do livro tá nisso, né? Eu não vou contar os acontecimentos muito relevantes que tem, mas eu quero comentar um pouquinho sobre o que a gente tem por trás disso, né? Que são coisas muito interessantes também e um pouco polêmicas. Na verdade, o retrato de Dorian Gray retrata claramente, em todos os sentidos, a vida de Oscar Wilde. A polêmica que eu falei por trás do livro é que, como vocês talvez, como amantes da literatura saibam, o Oscar Wilde, ele era homossexual e ele foi inclusive preso e condenado a trabalhos forçados por causa disso, porque na época era crime ser homossexual, ter relações homossexuais, ter depravação homossexual, né? E ele foi preso por causa disso. E eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu achei um pouco esquisita. Tanto a relação do Basil com o Dorian, então aquela admiração que parecia quase uma adoração, um fanatismo que ele tinha pelo Dorian, quanto a relação do Henry com o Dorian, que também é um pouco esquisita, e até a relação do Basil com o Henry. Então, eu vou falar assim, gente, é um triângulo amoroso? Nesse livro, não é. Mas era um pouco da intenção do Oscar Wilde quando ele escreveu esse livro. Então, talvez uma informação que vocês não tenham é que essa é uma versão censurada. É muito difícil você encontrar aqui no Brasil a versão original, que é uma versão mais curta. Depois o Oscar, ele adicionou algumas coisas nesse livro, mas é uma versão censurada. Então ele cortou toda a parte que era muito mais explícita, claro que assim, não completamente explícita, porque justamente era crime, mas indicava, né, muito mais, insinuava esse triângulo amoroso aí que existia entre os três. Então, depois o Oscar, ele passa essa paixão que era simplesmente um fascínio pela estética, meramente pela beleza do Dorian Gray aí entre os três. Mas esse livro é completamente um retrato da vida do Oscar Wilde. O Oscar Wilde seguia uma linha filosófica que era o esteticismo, que basicamente defende que a arte é simplesmente pela arte, né? Então esse lema arte pela arte ficou muito conhecido por meio dos esteticistas. Ele defende que a arte é completamente inútil, que a arte é simplesmente para ser apreciada pela sua beleza. Então aí mais uma vez reflexo da vida dele, que ele coloca a beleza acima de literalmente todas as coisas, acima da moral, acima das reflexões. E por isso que eu falo que é muito esquisito esse livro te deixar tão reflexivo e ser um livro tão profundo, porque essa era a última coisa que o Oscar Wilde queria. Ele queria, na verdade, um livro que simplesmente fosse admirado pela beleza que o livro tinha. Mas foi um dos livros que me deixou mais reflexiva na minha vida inteira, e eu tenho certeza que vai fazer o mesmo com vocês. Esse livro tem toda essa polêmica por trás, né? O Oscar Wilde, ele era completamente fascinado pela estética, ele tinha essa adoração da beleza, e ele tentou a vida inteira dele separar a moral da beleza, que é justamente exatamente o que o Dorian faz nesse livro, que é o que leva à tragédia da vida dele. E a vida do Oscar Wilde também foi uma tragédia, na verdade, né? Ele se casou, porque afinal de contas era crime ele ser homossexual, né? Então ele precisava de uma espécie de álibi em relação a isso, e ele engravidou a mulher dele, e relatos contam que quando ele viu a mulher dele grávida, ele não suportava aquilo, por aquela coisa extremamente disforme, e ele sentia nojo, ele sentia repulsa da mulher dele. Ele gastou basicamente todo o dinheiro que ele tinha com um amante dele, que tinha 19, 20 anos na época, ele já era bem mais velho. E o que você pode estar pensando é que esse livro, na verdade, o Oscar Wilde escreveu retratando, contando aquilo que tinha
tinha acontecido na vida dele. E aí é que você se engana, porque na verdade ele escreveu esse livro antes de acontecer tudo isso. Uma espécie de... Chovendo muito. Sim. Numa espécie de previsão, ou então de externar aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele queria estar vivendo. Lembrando que a versão original tinha de forma muito mais explícita essas relações. E o Oscar Wilde talvez desejasse viver tudo isso, que ele não podia. Então ele colocou isso no livro e depois ele passou a também viver tudo isso. E a vida dele foi uma degradação completa. Tanto que alguns anos depois do lançamento do Retrato de Dorian Gray, que foi o maior sucesso da vida do Wilde, ele morreu. Simplesmente foi adoecendo por nenhuma razão e morreu. Então a vida dele também foi exatamente um reflexo daquilo que vai acontecendo aqui no livro, essa degradação. E basicamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tem muito, mas muito mais coisa que eu poderia falar aqui, mas eu realmente quero muito que vocês leiam esse livro. Foi um dos livros que mais mudou a minha vida, mudou a minha visão de mundo. Apesar de, como eu falei, isso ser a última intenção de Wilde, isso as reflexões que estão aqui, aquilo que tá fundamentado aqui, quão louco mas ao mesmo tempo quão presente na nossa vida é aquilo que o Lord Henry faz, os discursos que ele tem, as reflexões que ele traz, são bizarros, mas são extremamente presentes em diversas áreas da nossa vida. Eu acho que vale muito a leitura, vale muita reflexão. Comprem o Retrato de Dorian Gray, leiam com calma, não tenta ler esse livro com pressa, lê com calma, vai absorvendo aquilo que está sendo falado aqui e depois vocês me contam. Tenho certeza que vai mudar demais a vida de vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual foi o seu livro preferido desse ano. Continua acompanhando as outras resenhas que vem aí, que são excelentes. E é isso. Vejo vocês algum dia. Tchau!